Paz. Paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Vamos começar com uma oração. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, a ministração do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, a voz do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Queremos andar muito perto do Senhor para fazer a Tua vontade. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Para nós nos envolvermos com a obra missionária, nós precisamos entender muito a pessoa e a obra de Jesus. Do contrário, a obra missionária será qualquer coisa, qualquer atividade, mas ela não estará conectada com a pessoa e a obra de Jesus. Primeira coisa que nós temos que perceber, que nós, quando recebemos Jesus, Ele nos levou para o Monte Sião. Espiritualmente falando, Ele nos levou para o Monte Sião. Jesus não nos levou para o Monte Sinai, nem para o Monte Moriá. Ele nos levou para o Monte Sião. Israel, o Senhor levou para o Monte Sinai. Deus havia falado com Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia feito promessa que eles teriam uma descendência muito numerosa. Começaria pelo milagre do nascimento de Isaque. Eles iam ter uma descendência muito numerosa, iam possuir a terra prometida. Deus ia engrandecer o nome de Abraão. Todo mundo, praticamente não tem cidadão no planeta Terra que nunca ouviu falar de Abraão. O Senhor disse para Abraão: te engrandecerei o nome. Ele é muito conhecido até os dias de hoje. E Deus disse também que abençoaria todos os povos da terra através de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus faz isso através da descendência deles. Pois dos judeus vem a Bíblia, que contém a revelação histórica de Deus, e nesse sentido Israel é o mediador entre Deus e os homens como instrumento de revelação. O mediador para a salvação é Jesus, mas Israel é um reino de sacerdotes como instrumento da revelação histórica de Deus. Tendo Deus falado com Abraão, Isaque e Jacó, Ele também disse que a descendência seria numerosa no Egito. Eles sairiam de lá 400 anos depois. 400 anos se passaram, e se nós prestarmos atenção na Bíblia, havia israelitas que clamavam a Deus ao começo do livro de Êxodo, para que eles fossem libertos daquela opressão da escravidão. Mas evidentemente que havia israelitas idólatras também. O Senhor, para cumprir a sua promessa, e agora para se revelar à descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Ele se manifestou a Moisés, Êxodo 3 e 4, com muitos detalhes. Por fim, Moisés teve que aceitar a missão que inicialmente ele não queria. E aí, por meio de 10 pragas, que são manifestações do poder de Deus, as quais não entraremos nos detalhes, senão essa palavra fica grande demais. Depois das 10 pragas, manifestação do poder de Deus, o Senhor também abriu o mar vermelho, manifestação do poder de Deus. Aí o Senhor mandava maná, manifestação do poder de Deus. Deus também tinha uma nuvem, uma coluna de fogo, manifestação do poder de Deus. Aí Deus leva os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó para o Monte Sinai. Monte Sinai, essa montanha de 2.225 metros, uma montanha bem alta, ou se fosse uma dessas montanhas ao lado do que pensa que era o Monte Sinai, a montanha alta também, qualquer uma delas é bem alta. E o Senhor falou para Moisés subir no Monte Sinai, que ia falar com ele. Presta bem atenção como é que Deus começou, porque tem a ver com nossas vidas. Só vou pedir silêncio aí, parece que eu estou ouvindo um burburinho, não sei se é aqui no ambiente, se é lá no fundão. Pastora Hilda, se tiver muito barulho no átrio, pede para baixar a voz lá, porque estão competindo comigo. E vão perder, porque eu estou com o microfone, mas vai atrapalhar os demais, né? Aí então o Senhor fala para Moisés subir no Monte Sinai, e Deus falava com Moisés, e Moisés falava também. Mas eu tenho certeza que lá embaixo ninguém ouvia Moisés.
mas quando Deus falava, era por uma voz como uma trombeta e um trovão, que aumentava e aumentava e aumentava, e a montanha de 2.225 metros tremia, envolto numa nuvem, essa escuridão, trovão, tempestade. E a Bíblia diz que Deus desce, a glória de Deus desce sobre o Monte Sinai, na forma de fogo, e ainda saía da montanha que tremia, saía da montanha uma fumaça como de uma grande fornalha, e cada vez que Deus falava, Ele aumentando a voz, o povo morreu de medo. Num determinado momento eles começaram a gritar, para, porque dava para perceber que dificilmente eles iam obedecer, e qualquer um de nós ia ter dificuldade de obedecer fielmente aqueles mandamentos. E a manifestação de Deus no Monte Sinai também foi muito grande, e ali Deus fez a aliança do Monte Sinai, que nós nos referimos a ela como a velha aliança ou o Velho Testamento. Esse momento é muito importante, quando Deus começa a falar e vai resultar então na lei de Moisés. Esse momento é muito importante. Deus começou assim, presta bem atenção, tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Deus começou assim: vocês viram como eu tirei vocês do Egito com asas de águia. É um jeito de Deus falar. Eu manifestei o meu poder nas 10 pragas. Eu manifestei o meu poder no mar vermelho que se abriu. Estou manifestando o meu poder. Inclusive agora no Monte Sinai, estou manifestando o meu poder. Vocês viram como eu tirei vocês do Egito, mostrando a minha fidelidade, como eu falei com Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que eu sou fiel, mostrando que eu sou Deus. E aí o Senhor continuou: se atentamente ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, aí vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo peculiar, particular, especial entre os povos da terra, porque seria o único povo que tinha aliança com Deus e conhecia Deus. Você percebe que primeiro Deus se revelou, é sempre assim. Primeiro é pela graça. Quando o Espírito Santo convence um pecador, é pela graça. Quando Deus envia Jesus, é pela graça, é sempre pela graça. Ninguém vai ter o que se orgulhar diante de Deus. Mas tendo Deus nos salvado, nós temos responsabilidade. Se não adianta, tudo é pela graça, essa graça barata, não. Foi pela graça, mas se atentamente ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, agora é responsabilidade humana, que quando nós entendemos direito, também será pela graça, porque nós pediremos ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para sermos obedientes e tementes. Também será pela graça, mas temos a responsabilidade de querer. Deus se manifestou, agora eu tenho que querer ser reino de sacerdotes, nação santa, esse povo peculiar. E nós sabemos que quando Moisés estava lá e durou 40 dias, inicialmente eles estão morrendo de medo, estão com aquele temor todo, mas quando Moisés desce, eles já estavam na idolatria. E nós temos que lembrar que lá no Egito, vários israelitas eram idólatras, não é todo mundo que estava temendo a Deus e clamando a Deus. Agora eles estão na idolatria. Então todo o início daquela aliança com Deus, a aliança do Monte Sinai, começa maravilhoso, tem poder de Deus. Teve avivamento nas 10 pragas, teve avivamento quando o Mar Vermelho abriu, mas eu estou convencido de uma coisa: avivamento não garante nada. Deus pode manifestar o seu poder em avivamento. De alguma forma a gente tem que falar: eu quero andar com o Senhor e me ajuda, porque avivamento vem e vai. Agora o crente temente a Deus, não importa a época, não importa o momento, está firme. Eles estavam lá, a montanha tremendo. 40 dias depois já estavam adorando 2 bezerros de ouro. E você sabe que daí eles vão ter altos e baixos, e quando eles duvidam que vão vencer os gigantes, paciência de Deus acabou. De 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida.
E os 20 anos para baixo, os 19 anos para baixo, deram problema ao longo do deserto também. E quando eles entram na terra prometida, se você prestar atenção no discurso final de Josué, em Josué 24, quando ele diz: eu e minha casa serviremos o Senhor, em seguida ele fala assim: nós também. é nós, estamos dentro. Josué fala: bom, se for verdade, lança fora os seus ídolos. Então, parte dos israelitas que estavam conquistando a terra eram idólatras, não estavam andando com Deus, porque senão Josué não ia dizer: então lança fora os ídolos. O resto do Velho Testamento tem a ver com a aliança do Monte Sinai, a velha aliança. Se Israel está no alto e baixo nos dias de juízes, alto e baixo em relação à velha aliança, a aliança do Monte Sinai. Se o rei Davi foi um homem que andou com Deus em relação à aliança do Monte Sinai. Se Salomão andou com Deus e agora não está mais andando com Deus, é em relação à aliança do Monte Sinai. Se Deus falou para Isaías, Amós, Oséias e Miqueias, que o império da Síria virá e destruirá as 10 tribos do norte, vai matar muitas pessoas, vai escravizar, porque Israel havia quebrado a aliança, e na aliança previa que quem era escravo poderia voltar a ser escravo. Isso é em relação à aliança do Monte Sinai. Os profetas diziam: vocês quebraram a aliança. Se Jeremias falou: olha, o reino de Judá quebrou a aliança, e a Babilônia virá e terá um cativeiro de 70 anos e vai destruir o templo, é em relação à aliança do Monte Sinai. E se ele falou que vai ter uma nova aliança, é em relação à aliança do Monte Sinai. Todo o Velho Testamento só faz sentido a partir desse momento que Deus levou Israel para o Monte Sinai e fez uma aliança com Israel, e toda a história aí vai acontecer em relação a isso. Mas eu comecei dizendo que Jesus não nos levou para o Monte Sinai. Também não nos levou para o Monte Moriá, onde estava o templo. Jesus nos levou para o Monte Sião. Monte Sião é este lugar, se você olhar nas fotos de Jerusalém, vai ter aí na sua memória, você vai até enxergar a foto, presta bem atenção, vai aparecer na sua cabeça. Se você lembrar das fotos de Jerusalém, geralmente elas são tiradas aqui do Monte das Oliveiras, pegando a cidade de Jerusalém, ali no centro da foto que está aí na sua memória, tem aquela mesquita azul de abóbora dourada, viu? Viu aí na sua memória? Viu? Está aí na sua memória. E a impressão que a gente tem que é uma linha reta, não é não? Do Monte das Oliveiras você tem que descer, aí lá embaixo tinha o Riacho de Cadron, não existe mais, é uma avenida, você tem que atravessar a avenida na faixa, senão eles te atropelam. Aí você vai subindo, você passa pelo túmulo de Absalão, você vai subindo, você chega lá no topo, lá onde tem as ruínas do templo, onde tem a mesquita azul, a mesquita de Al-Aqsa. Essa subida cansa, viu gente? Eu subi lá, o negocinho, por isso que vários textos falam subir para Jerusalém. Se você olhar para aquela foto, e lembrando mais ou menos dela, se o seu HD não estiver ruim, se os seus neurônios já não apagaram, você vai observar que a topografia tem um leve relevo para cima. Então o monte não era propriamente que nem um monte aqui no Brasil, que faz aquele pico. Você vai subindo, ali perto de uma extremidade dessa, né? Você tem o Monte Moriá, não muito longe, você tem o Monte Sião. O Monte Sião era onde o rei Davi conquistou uma fortaleza dos jebuseus. Ele passou a morar ali, caprichou nas muralhas, fez o seu palácio ali. E também quando a arca voltou dos filisteus, fez o tabernáculo de Davi. E a cidade de Jerusalém se desenvolve a partir da moradia do rei Davi no Monte Sião. Se ele não morasse no Monte Sião, Jerusalém não ia virar o que virou. Então o Senhor Jesus, por isso que na Bíblia, Monte Sião, ele é sinônimo de Jerusalém. Várias vezes, vários textos, é sinônimo de Jerusalém, às vezes é sinônimo do povo de Deus, o Monte Sião. E ali do Monte Sião desenvolve Jerusalém, então é sinônimo de Jerusalém inúmeras vezes. E a Jerusalém da terra, ela é simbólica da Jerusalém do céu.
Quando nós recebemos Jesus, Ele nos levou para o Monte Sião. Monte Sião nem é a Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial. É lá que nós chegamos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós chegamos na eternidade com Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós chegamos na cidade que Deus, o arquiteto e o construtor. Nós chegamos na Assembleia Festiva. Nós chegamos na Assembleia Festiva da adoração de milhões e milhões de anjos. Para o pessoal que está aí na mídia, Paula, daqui a pouco eu vou pedir para colocar um texto da Nova Almeida atualizada. Procura aí a versão, daqui a pouco eu falo. Nós chegamos na Assembleia Festiva. Não sei quando você leu Apocalipse. Apocalipse tem aquela mensagem circular, né? Tem os 7 selos. Jesus, na verdade, volta no 6º selo. Você tem a 7ª trombeta, ele vai voltar na 7ª trombeta. Aí você tem as 7 taças da ira do Cordeiro, ele vai voltar no final ali depois da 7ª taça da ira do Cordeiro. É uma mensagem circular que vai assim se repetindo. E às vezes eu lendo ali Apocalipse, várias vezes, milhões de anjos ao redor do templo, do trono do Senhor, adorando. Eu falei, Senhor, mas não estou nesse culto. Mas chega uma hora que a igreja é arrebatada e a gente entra no livro, nas profecias. Nós estaremos lá, na Assembleia Festiva de milhões e milhões de anjos, porque é aí que Jesus nos levou. Ele nos levou para o Monte Sião, simbólico da Jerusalém celestial. É aí que nós estamos. E nós estamos lá em Jesus, porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Senhor dos Senhores. Nós recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós recebemos o sacerdote da nossa confissão. Presta bem atenção agora. Lá no Velho Testamento, Deus fez simbolismos proféticos de Jesus. Quando o Senhor falou para Moisés, faz o tabernáculo assim, 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 com tais e tais objetos. Você sabe como é que é mais ou menos o tabernáculo, né? Que na parte sul você vai ter o candelabro com 7 lâmpadas, uma peça maciça de ouro, logo perto assim da entrada, não muito perto, não muito longe, o altar de bronze, a bacia. Lá, digamos, no parte norte do tabernáculo, você tem a mesa dos pães da proposição, totalmente revestida de ouro, com as 2 pilhas de 6 pães, representando as 12 tribos de Israel. Aí você vai ter o altar do incenso. Aí você tem o Santo dos Santos, todo escuro, uma cortina grossa. Lá dentro você tem a Arca da Aliança, uma caixa de madeira, revestida de ouro, mas a tampa totalmente de ouro, e nas extremidades 2 querubins assim olhando para o centro. Essa tampa é o propiciatório, onde o sangue era aspergido, significando a expiação. O sangue também era aspergido ao longo do ano no altar de bronze. Quando o sangue era aspergido, significava expiação. Os pecados estão cobertos, Deus não vê mais porque estão perdoados, porque o inocente animal morreu no lugar do pecador e só funcionava porque simbolizava Jesus, porque esse sacrifício de animais não resolvia nada. Quando uma vez por ano, ou num dia no ano, no dia nacional da expiação, o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos. Primeiro ele entrava, depois do primeiro sacrifício, por causa dos pecados dele, que ele era pecador, pecado dos sacerdotes e dos líderes. Ele abria a cortina, aspergia sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, significando expiação, pecados cobertos, perdoados, significando propiciação. A ira de Deus está aplacada. Deus não está mais irado com o pecador, porque o inocente animal que simbolizava Jesus tinha morrido pelo pecador. O segunda parte da cerimônia, quando o sacerdote saía do tabernáculo, tinha 2 bodes, impunha as mãos sobre os 2 bodes. Para qualquer sacrifício, impunha as mãos primeiro. Um bode então ia para o deserto, com todos os detalhes lá em Levíticos 16,
O outro bode, ele entrava ali no altar de bronze, matava o bode com todos os detalhes, coletava o sangue, ia lá no Santo dos Santos e aspergia o sangue pela segunda vez, mas agora em prol do povo. Lá no Velho Testamento, o sacerdote era um mediador entre Deus e os homens de maneira simbólica. Ele não era um mediador de fato, porque ele era pecador. Ele fazia mediação entre Deus e os homens, aproximando Deus dos homens, ao resolver o problema do pecado, pelo sacrifício dos animais inocentes que simbolizavam Jesus. Nem esses sacerdotes resolviam nada, porque eles eram pecadores, mas eles eram sacerdotes instituídos por Deus e simbolicamente falando, proféticos de Jesus. Os sacrifícios também não resolviam nada em si mesmos, mas quando resolvia, porque simbolizavam Jesus. O principal não estava nos sacerdotes exclusivamente, nem nos animais. Inúmeras vezes, Deus vai falar ao longo do Velho Testamento que detestava as reuniões deles, os sacrifícios deles. Misericórdia eu quero e não o sacrifício, porque o principal não era o sacrifício, mas os sacrifícios com arrependimento e fé. Se fosse para oferecer automaticamente, não tinha nenhum valor, né? Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Senhor dos Senhores, nós recebemos o Rei dos Reis, nós recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, outrora simbolizado pelos sacrifícios de animais. Nós recebemos o sacerdote da nossa confissão, outrora simbolizado por Arão e os seus descendentes sacerdotes. Jesus é o sacerdote da nossa confissão, porque ele aproxima o santo Deus dos homens pecadores, através do sacrifício de si mesmo. Ele não veio para ser sacerdote simbólico, ele não veio para oferecer sacrifícios simbólicos de animais, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é o sacerdote e simultaneamente o sacrifício, e o sacrifício dele zera a conta devedora de pecado. No sangue de Cristo tem expiação. Deus cobre os pecados, não vê mais, porque estamos perdoados em Jesus. No sangue de Cristo tem propiciação. Deus não está mais irado, porque ele morreu em nosso lugar. E por que ele é o único caminho para Deus? O único sacerdote que aproxima o santo Deus dos pecadores, através do sacrifício de si mesmo, porque ele é totalmente singular. Jesus é eterno, porque Deus é eterno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que João diz, ele, o verbo que na eternidade estava com Deus, na trindade, eterno, e era Deus, porque tem natureza divina, fez todas as coisas, e sem ele nada se fez. Estamos falando de um Deus muito grande, Criador dos céus e da terra. Por isso que João fala que ele fez o mundo, e o mundo não conheceu. Por isso que João fala que nele estava a vida, e a vida é a luz do mundo, que só Deus pode dar vida. Eu sei que nós estamos nos dias do telescópio James Webb, fotografando o universo, e falando que tem bilhões de galáxias, não sei o que, e eles querem encontrar vida, mas não é vida ET como você vê nos filmes, não. Estão atrás de vida bacteriológica. Se tem água em Marte, se tem água não sei aonde, se lá tem água, se lá tem bactéria. Eles estão atrás de bactérias, eles não estão atrás de ETs. Pode ter certeza que eles não estão atrás desses extraterrenos. Eles presumem que tem vida em algum lugar, mas até onde o homem consegue mandar sonda e fotografar, não está achando vida de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus pôs vida no planeta Terra. Se em primeiro lugar é achar vida bacteriológica, olha que tem bilhões e bilhões de bactérias aqui na Terra, sabia? Às vezes os cientistas vão cavando lá na Antártida, 100 metros lá para baixo eles acham bactéria. Lá no oceano está lotado de bactéria, 10 quilômetros lá para baixo tem bactéria. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de vida que a gente nem vê, mas a Bíblia diz que Deus pôs vida aqui.
o Criador dos céus e da terra, pôs vida no planeta Terra. Tem vida até demais, até no nosso corpo. Você sabe, o intestino não funcionaria se não tivesse a flora intestinal, que é bilhões aí de bactérias dentro de você. Deus pôs vida aqui no planeta Terra, e a Ele honra e glória. Sendo Jesus esse ser especial, um com o Pai e o Espírito Santo, Ele foi gerado de maneira milagrosa em Maria, o Verbo se fez carne. Ele se tornou Deus, homem, Deus, sem pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, menos Jesus. Adão foi criado sem pecado, depois pecou. Sem pecado, Zerinho da Silva, só Jesus. E por isso que o sacrifício dele é vicário, substitutivo. Por isso que o sacrifício dele sacia a justiça, o amor de Deus, pois ele se humilhou no tempo e no espaço, deixando a glória do céu, para morrer naquela cruz em nosso lugar. E ele pode ser o sacerdote que faz a mediação entre Deus e os homens, resolvendo o problema do pecado por meio do sacrifício de si mesmo, porque ele é santo. O santo morreu pelos pecadores. Ele é o Criador, nessa unidade com o Pai e o Espírito Santo. O Criador morreu pelas criaturas. Ele é eterno, Ele morreu por aqueles que não tinham vida eterna. Ele é o único caminho para Deus, o sacerdote da nossa confissão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o mediador da nova aliança. Presta atenção agora, senão vai ficar confuso. Presta atenção. Mas conforme eu olho para vocês, eu só estou vendo gente inteligente. Então você vai captar. Mas se você distrair, não tem como você captar. Então presta atenção. Quando a Bíblia fala que tem uma nova aliança, evidentemente que isso é importante. A Bíblia que fala de nova aliança e fala de velha aliança. Monte Sinai é velha aliança. Não significa que não tem importância nenhuma. A velha aliança e a nova aliança são exatamente iguais nos princípios de redenção e na moralidade. Ainda assim tem uma nova aliança, então presta atenção aí. Na velha aliança a pessoa também tinha que se arrepender e crer em Deus e levar o animal para o sacerdote. Na nova aliança temos que nos arrepender dos pecados e receber como Jesus, Senhor e Salvador. Na velha aliança, o sacerdote fazia a mediação entre Deus e os homens de uma maneira simbólica, aproximando Deus Santo dos pecadores através dos sacrifícios de animais estabelecidos por Deus. Na nova aliança, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, aproxima Deus dos pecadores através de ter resolvido o problema do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na velha aliança, o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação, a aspersão. Na nova aliança, Jesus entra no Santo dos Santos das religiões celestiais. O livro de Hebreus parece indicar que tem lá um tabernáculo no céu. Deve ter, porque eu não fui lá. Eu particularmente penso que é só uma linguagem figurada. Inúmeros teólogos pensam que não, que é literal. Eu não cheguei lá, não tenho certeza do que eu estou falando. Mas para mim não tem nada mais santo dos santos do que Deus na Trindade. Jesus está exaltado à direita do poderoso, está exaltado à direita da majestade, exaltado à direita de Deus Pai. Ele não está acima, ele não está abaixo, ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. E ali no Santo dos Santos, e não tem nada mais santo dos santos do que Deus na Trindade, é ali que Jesus purifica os nossos pecados, é ali que Ele faz a expiação, a propiciação, porque Ele morreu por nós, o Eterno morreu por nós, o Santo morreu por nós, o Criador morreu por nós, o sacerdote da nossa confissão morreu por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós, o mediador da nova aliança. As alianças, velha ou nova, têm os mesmos princípios de redenção, têm a mesma moralidade.
Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força, é mandamento no Velho, mandamento no Novo. Amar o próximo como nós mesmos é no Velho e é no Novo. Não jurar falsamente no Velho e no Novo. Não jurar falsamente é não ser mentiroso. Não cobiçar é no Velho e no Novo. Não adulterar, que seja até mesmo interiormente, no Velho e no Novo. Mesma moralidade, mesmos princípios. Mas por que a nova aliança é nova e a velha aliança é velha? Não tem perdão de pecado sem derramamento de sangue. A velha aliança foi firmada com derramamento de sangue. Os animais inocentes tinham que morrer no lugar do pecador. Quando Moisés terminou o tabernáculo e a lei de Moisés, com todos os detalhes que tem no texto, que nós não vamos citar todos os detalhes, Moisés tinha que preparar lá o sangue e sair aspergindo na lei de Moisés e por todo o tabernáculo, simbolizando que o inocente ia morrer pelo pecador, que os animais inocentes morriam pelo pecador. Se não fosse assim, não tinha salvação para ninguém. Jesus é o mediador da nova aliança. Só tem nova aliança porque Ele derramou o sangue dEle. A nova aliança é nova não nos princípios de redenção, não na moralidade, é nova porque não precisa do tabernáculo de Moisés. Não precisa do sacerdócio de Arão, não precisa do templo de Salomão, não precisa matar animais, porque o sacerdote perfeito já entregou a si mesmo para que eu e você tivéssemos acesso ao Santo dos Santos pela oração. Nós podemos entrar na presença de Deus. Devemos desenvolver um relacionamento vivo e real com Deus, relacionamento pessoal. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Desenvolva um relacionamento pessoal no secreto, lendo a Bíblia, orando, pois pelo sangue de Jesus, o sacerdote da sua confissão, você pode entrar na própria presença de Deus. A nova aliança é nova no sentido que o simbolismo profético do tabernáculo de Moisés está cumprido em Jesus. Ele é o sacerdote definitivo e não simbólico. Ele é o sacrifício perfeito, definitivo e não simbólico. E Ele, por ser esse sacerdote, nos levou ao Monte Sião, que é a Jerusalém celestial. Está garantido pelo sangue de Cristo. Mas presta bem atenção. Se aqueles que viram a glória de Deus no Monte Sinai, 40 dias depois estavam na idolatria, infelizmente pode acontecer com o crente. Só que antes de eu e você entrarmos na Nova Jerusalém, Deus vai abalar céu e terra. E eu particularmente creio, eu vou ler os textos já, é literal. Os teólogos são teólogos, eu estudei teologia. Não, vai ter novo céu, nova terra, mas nova terra é essa reformada, não sei o que, pode ser, porque eu não sou adivinho, são assuntos difíceis, mas eu penso que é literal. Segundo Pedro diz, os elementos abrasados se desfarão. Essa realidade está entesourada para o fogo, e no 3º capítulo de 2 Pedro, vai manifestar novo céu e nova terra, e novo é novo. E Apocalipse diz, o primeiro céu passou, e vai tremer céu e terra, vai tremer todas as montanhas da terra, vai tremer todas as ilhas da terra, vai tremer tudo, Deus vai abalar céu e terra, antes de Jesus voltar, e aí por fim vamos entrar na Nova Jerusalém. Então, nós chegamos na Nova Jerusalém em Cristo, porque está garantido. Mas a gente também não pode virar idólatra, não pode virar relapso. Nós temos que andar com Deus. Por isso que o livro de Hebreus vai dar bastante exortações para o crente não desviar e ficar firme na esperança, firme com o sacerdote da nossa confissão.
por isso que o livro de Hebreus vai dizer, olha, foca no autor e consumador de sua fé, porque ele é totalmente exclusivo. Só ele pode salvar, só ele pode levar para Nova Jerusalém, só ele pode dar vida eterna, só ele pode batizar com o Espírito Santo, e é só ele que cura, viu? É só ele que cura. Lê o livro de Atos, é ele que cura. Quando Pedro falou da cura do paralítico, ele disse que foi fé em Jesus que curou. Então quem cura é Jesus que está vivo, e a honra e a glória é deles, são deles. Agora você vai acompanhar comigo os textos que eu vou falar. Hebreus 12, verso 18, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Não quer dizer que é perfeita, mas quer dizer que é que eu estou lendo. Então você acompanha aqui. Se olha aqui para os textos, se você estiver enxergando o texto, você enxerga de longe. Então, se você olhar, parece que é um fantasma, parece que está mexendo assim, você não enxerga de longe. Aí você tem a opção de ler na Bíblia aí. Mas se você enxergar lá, conseguir enxergar, então vamos ler juntos nessa versão. Hebreus 12, 18. É tudo que eu acabo de falar, está na Bíblia. Geralmente eu prego Bíblia, às vezes o pessoal não sabe que eu estou pregando Bíblia, mas eu leio o texto no final e fica claro. Hebreus 12, 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade. Isso é o Monte Sinai, tremendo para todo lado, envolto em tempestade, em nuvem. A glória de Deus desce como fogo, sai uma fumaça que nem fornalha, a montanha inteira tremendo e o povo morrendo de medo. Verso 19. Ao toque da trombeta, porque o Senhor falava, segundo o Êxodo 19, num som como se fosse de trombeta e um trovão que foi aumentando, foi aumentando. Ao toque da trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso, pediram que não lhes fosse dito mais nada, deu maior medo. A voz de Deus ia subindo num trovão, num trovão, num trovão. Não matarás, meu Deus, não posso matar não, não jurar. Chegou um determinado momento, eles começaram a gritar, para, que vai ser difícil cumprir isso aí. Verso 20, pois já não suportava o que lhes era ordenado, até o animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade o espetáculo era tão horrível, que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Deus levou Israel para o monte Sinai. Mas eu e você, pela graça de Deus, chegamos no Monte Sião. Não é a Jerusalém da terra e nem o Monte Sião de Jerusalém, é a celestial. Verso 22, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos, vocês chegaram na assembleia festiva. Povo da Assembleia de Deus, fala aleluia. Você vai ler, você vai para a Assembleia festiva. Aqui na terra você é da Assembleia de Deus, por causa de Jesus, você vai para a Assembleia festiva. São os milhões de anjos. Em algum momento em Apocalipse, a igreja é arrebatada e a gente entra naquele louvor, conforme a gente vai lendo Apocalipse, o Senhor, agora eu estou dentro. Em Jesus nós vamos para as regiões celestiais, para a assembleia festiva. Verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. A Bíblia é cheia de expressão complicada para dizer coisa simples. Sabe o que é a igreja? Sabe o que é a igreja dos primogênitos arrolados do céu? Basicamente é o grupo dos salvos. Palavra primogênito a gente só usa para dizer o primeiro que nasceu, né? Mas na Bíblia tem o sentido de primazia, porque o primogênito tinha privilégios que ninguém tinha. Em Cristo Jesus nós temos privilégio que ninguém tem. Quando a 7ª trombeta tocar, você está no grupo dos primogênitos, arrolados no céu. Seu nome está arrolado no céu, está no livro da vida. A 7ª trombeta toca, a igreja sobe para a assembleia festiva. Ainda no 23, em Jesus, por causa de Jesus, porque os nossos pecados nos separavam de Deus. Ele aproximou, é o único mediador entre Deus e os homens,
por causa do sacrifício de si mesmo. Quando nós recebemos Jesus, está acontecendo isso tudo por causa de Jesus. Verso 23, quem está conseguindo ler aí na tela, levanta a mão. O resto está precisando usar óculos para longe, não estou brincando com vocês. Verso 23, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso é outro jeito de falar, vocês estão salvos. Nós chegamos a Jesus, verso 24, nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Esta aliança também é firmada com derramamento de sangue, mas é o sangue de Jesus. Ela é nova porque o simbolismo profético do tabernáculo de Moisés está cumprido em Jesus. Não precisa de Arão, não precisa de bezerro, não precisa de cordeiro, tudo isso era simbolismo simbólico, simbolismo profético, realizado em Jesus. Nós não precisamos, eu não quero ofender ninguém aqui, mas preste bem atenção porque eu não quero ofender, mas eu vou falar claro. Nós podemos ter os objetos do tabernáculo por causa do sentido espiritual deles, mas nós não precisamos de nenhum daquele simbolismo mais. A gente entra direto na presença de Deus. Às vezes alguém aí numa igreja constrói uma arca, põe a arca ali, o candelabro ali. Não vou dizer que pecaram ou são heréticos, não é o caso. Mas eu quero dizer para você que pelo sangue de Cristo você vai direto. Simbolismos estão cumpridos. Não precisa ficar com a idolatria dos objetos, tudo isso aí não precisa mais. Infelizmente o anticristo, que vai ser empoderado pelo diabo, ele vai fazer o terceiro templo. Mas ele vai fazer problema dele, não precisa mais. Tem crente torcendo pelo terceiro templo. Jesus já morreu pelos seus pecados. Não precisa de Arão, não precisa de Levi, não precisa matar cordeiro. Você vai direto para a presença de Deus. Se o anticristo fizer terceiro templo para cumprir textos bíblicos, os quais pensamos que se cumprirão na construção do terceiro templo, a gente lamenta, vai cumprir, mas a gente lamenta. Não precisa do templo de Salomão. Nós chegamos a Jesus, mediador da nova aliança, o sacerdote da nossa confissão, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Verso 24, chegamos a Jesus, mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Todos os nossos pecados estão expiados, cobertos. Deus não vê mais, perdoados pelo sacrifício de Jesus. Todos os nossos pecados estão propiciados, Deus não está mais irado, perdoados pelo sacrifício do sacerdote perfeito, do Cordeiro perfeito, que morreu pelos nossos pecados. Chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí vem a exortação comum em Hebreus. Não desvia, não desvia, não desvia, não desvia. Às vezes na teologia dá um nó para cá, um nó para lá. Eles não desviaram porque eles não eram realmente salvos, porque uma vez salvo para sempre. Parecia que ele era crente, mas ele não era crente. Mas o texto fica muito sem sentido. Desde o capítulo 2 ele está falando toda hora, não seja incrédulo, não desvia. E aí fica com meditações teológicas que fazem lógica no sistema teológico, mas entra em conflito com vários textos aqui de Hebreus. Veja o verso 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, advertia pela voz no Monte Sinai. Depois se tornaram idólatras, depois duvidaram que Deus ia derrotar os gigantes, depois não entraram na terra prometida, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Pelo Espírito Santo em nós, o Senhor está nos advertindo, esse que está à direita de Deus Pai. Ficar firme, que essa turma que viu o poder de Deus nas 10 pragas, o Mar Vermelho abriu, e depois viu o Monte Sinai envolto na glória de Deus, depois não entrou, é exortação para nós, porque Deus não vai abalar uma montanha não, Senhor. Deus vai abalar céu e terra, e está na Bíblia, eu vou mostrar para você. Verso 26.
Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Lá em Ageu, repetido aqui e repetido em Apocalipse. Ora, verso 27, ora as palavras mais uma vez, não é só o Monte Sinai não, é o céu e terra. Significam remoção dessas coisas abaladas. Tudo que é abalável, a criação é abalada. Será abalada céu e terra, mas não é abalado o crente, que ele está em Jesus. Não é abalado o reino de Deus, é reino eterno. Significam remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Deus vai abalar céu e terra, só não vai abalar o reino de Deus, Jesus e os salvos. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Poderíamos discutir, vai abalar céu e terra, vai ou não vai, é linguagem figurada, mas Apocalipse fala 2 vezes que vai abalar mesmo. Jesus volta no 6º selo, é uma mensagem circular, ele volta na 7ª trombeta, ele volta na 7ª taça da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12, eu vou ler até o verso 14, acompanhando aqui o pessoal consegue enxergar, os que não conseguem ler na Bíblia aí, Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, houve um terremoto grande na terra inteira, até seu quintal vai abalar, mas eu creio que foi arrebatado antes, vai abalar tudo. Houve um terremoto, um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. Não é literalmente as estrelas são maiores que o planeta Terra, mas vai cair meteoro aqui, eu vou mostrar para você, um pouquinho antes de Jesus voltar, vai ter um terremoto muito grande. Nós cremos que a igreja já subiu, vai ter um terremoto muito grande, e vai cair meteoros no planeta Terra. Verso 14, o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Pergaminho enrolado, você não enxerga nada. Significa que se olhasse para o céu, você não ia ver nenhuma das estrelas mais. Apocalipse diz, o primeiro céu passará, não vai enxergar nada. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, tudo vai ser movido do seu lugar. Falando do mesmo assunto, Apocalipse 16, 18, agora já na 7ª taça da ira do Cordeiro, Apocalipse 16, 18, eu vou ler uns versos aqui. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande, vai abalar absolutamente tudo. Verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, todas as cidades vão cair, as montanhas vão cair, as ilhas vão sair do lugar. Essa grande cidade aí é a cidade do anticristo. Uns falam que vai ser Bruxelas, outro Jerusalém, outro Nova York, às vezes eu acho que vai ser Brasília, não sei exatamente onde é. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Verso 20, todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Verso 21, também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, são os astros caindo no planeta Terra. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Vamos recapitular aqui onde eu estou no pensamento. Jesus nos levou para o Monte Sião, a Jerusalém celestial. Não nos levou para o Monte Sinai, mas antes de eu e você entrarmos na Nova Jerusalém, a gente não pode desviar, pronto, acabou. Porque Jesus é o mediador da nova aliança.
Ele é o sacerdote da nossa confissão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos leva para a Nova Jerusalém, para a Assembleia Festiva. É Ele, não podemos desviar. Está garantido em Jesus, mas eu não estou na Nova Jerusalém, eu estou no Vale da Bênção. Você também está no Vale da Bênção, depois você vai para a sua casa. E antes dessa Nova Jerusalém se manifestar, Deus vai abalar céu e terra. Não é o Monte Sinai, é toda a criação. Tudo que é abalável será abalado. Esse primeiro céu vai sumir, vai aparecer novo céu, nova terra. Em Jesus está garantido, mas não dá para desviar. A crente tem que ficar firme com o Senhor. Tem que desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Para não fazer desse sermão o sermão mais longo do mundo, que eu teria que pregar até meia-noite, porque talvez o sermão mais longo é quando Paulo pregou em Troade a noite inteira. Mas a gente vai almoçar meio-dia. Começo de Hebreus 12, vai falar, ó, siga o exemplo desses do capítulo 11. Abel nem Bíblia tinha, temeu a Deus. Enoque nem Bíblia tinha, temeu a Deus. Noé nem Bíblia tinha, temeu a Deus. E por isso que Hebreus 12 vai dizer no verso 2, olhando firmemente, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O resto do capítulo é maravilhoso, mas eu vou parar agora, senão eu vou querer imitar o apóstolo Paulo e não vai dar muito certo. Geralmente morre quando você prega, né? Eutico morreu. Se pregar muito, alguém pode morrer, então eu vou parar aqui. O mais importante é o seguinte, nós estamos com a passagem comprada para Nova Jerusalém. Ele é o sacerdote de nossa fé. E a gente tem que focar em Jesus, andar com o Senhor e fazer a vontade de Deus. Primeiro mandamento deveria ser a chamada de todos nós. As outras chamadas teriam que ser secundárias. Amar a Deus sobre tudo é o principal. Depois eu vou para a Albânia, depois eu vou para cá, depois eu vou ficar aqui, vou ficar no Brasil. Isso é secundário. O primeiro é amar a Deus. Eu vejo os crentes aqui e ali falando, vai ter avivamento, vai começar na minha igreja. Como eu já viajei em muitas cidades, cada lugar que eu vou vai começar na igreja dele, depois vai na outra, não. Eu falei, meu Deus, vai começar onde mesmo? Porque todo lugar diz que vai começar naquela igreja, sabe? Isso é egocentrismo. Que Deus vai fazer inteiro em todo o planeta Terra, vai ser através da minha igreja. Isso é egocentrismo. A glória de Deus, Ele está usando pessoas na China que você nem sabe, na Indonésia que você nem sabe, na África do Sul, no Marrocos, você pensa que não vai acontecer nada. Deus é Deus. O avivamento vai manifestar a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ninguém manda em Deus. Ele invade a história, pronto, e acabou. Nosso negócio é andar com o Senhor. É um tal de, eu vou orar pelo avivamento. Isso é um sinal ruim. Se você vai orar pelo avivamento, é um sinal ruim. Sinal que você está morto. A pessoa fala, vou orar por avivamento, se sente importante. Você está morto. Porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se você está precisando orar por avivamento, para Deus manifestar, você nem ama Jesus, você está morto. As pessoas têm que sentir vergonha, estou orando pelo avivamento. Você está morto, você está orando, você está morto. Porque Jesus prometeu se manifestar para aquele que o ama. Primeiro mandamento nosso é amar o Senhor. A chamada ministerial é secundário. A tarefa que eu vou fazer é importante, mas é secundário. A tarefa que eu faço na igreja é secundária. É importante, mas é secundário. Primeira coisa é amar o Senhor, e eu me manifestarei a Ele. Ora a Deus, capacita-me para amar. Vou dizer uma coisa para você.
De vez em quando sai da minha boca que eu amo a Deus. Em seguida eu falo, Senhor, eu estou falando isso, mas estou sentindo uma vergonha, porque esse meu amor é muito imperfeito, mas eu oro para amar o Senhor. Outro verso muito importante. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para Ele, faremos nele morada. Isso é avivamento. Se o Senhor está morando em você, manifestando em você, isso aí que é avivamento. Está prometido para quem ama o Senhor, para quem caminha com Deus, para quem faz a vontade de Deus, que ama a Deus, teme a Deus, porque ama a Deus. E aí o Senhor vai usar onde Ele quiser, leva para cá, leva para lá, do jeito que Ele quiser. Mas o mais importante não é a função ministerial, ainda que seja bíblica e venha do Espírito Santo. O mais importante é amar a Deus. Eu penso para nós que estamos com o ticket comprado para Nova Jerusalém, o mais importante agora é responder essa palavra de Hebreus 12. Senhor, eu não quero desviar, não quero ficar gelado, eu quero amar o Senhor, eu quero focar quero focar no autor da minha salvação, quero ser capacitado pelo Senhor, quero até fazer alguma coisa. Eu quero até orar, eu quero até evangelizar, eu quero me envolver na minha igreja, não de maneira automática, caminhando com o Senhor e amando o Senhor. Capacita-me para amar, para temer, porque aí Jesus disse, eu me manifestarei a Ele. Se não tem voz de Deus mais, não tem edificação mais, não tem sonho profético, não tem mais nada, ou talvez você esteja morto mesmo, mas o sangue de Jesus faz a expiação e faz a propiciação, e a partir desse momento Ele pode te agraciar, quando você falar, Senhor, eu quero amá-lo sobre todas as coisas, e depois eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não preocupa com avivamento, preocupa com amar a Deus, porque Ele disse, eu me manifestarei a Ele. Preocupa-se em amar a Deus, Ele disse, eu farei nele morada. Isso que é o mais importante. Quem é o irmão, o povo da Assembleia de Deus aí, levanta a mão. Das outras igrejas, levanta também. Quem que é o povo da Assembleia Festiva? Aleluia! Então vamos ficar em pé e nós vamos adorar como já nós estivéssemos ao redor do trono com milhões de anjos. De 2 em 2, eu vou pedir que você faça um clamor a Deus aí, à luz dessa palavra, de 2 em 2, como crente da Assembleia Festiva, que vai adorar com os milhões de crentes. De 2 em 2, começa a adorar. Os batistas também podem orar, viu, pastor Samuel? Os batistas também podem orar, os batistas... Todo mundo aí da Metodista Livre, pode orar, buscar Deus, aleluia, começa a orar de 2 em 2,